Olá a todos e a todas. Vamos continuar aqui com nossas aulas, né? E hoje a gente vai falar sobre burguesia. Burguesia que é um assunto que a gente está vendo ultimamente aí pelas redes sociais, né? E principalmente no teu WhatsApp, discursos, enfim, a gente vai estudar elas, mas a gente vai estudar não porque você viu em redes sociais, né? E também, até porque você agora vai entender o que é burguesia. Mas, quer dizer, eu vou tentar fazer com que você entenda o que é a burguesia. Mas também por uma questão básica, porque a gente viu, né, há tempos atrás aí, na Revolução Industrial e na Revolução Francesa, e eu falei nessa classe social, né? É uma classe social extremamente, vamos dizer assim, importante, querendo ou não, né? Que aí provoca conflitos, né? Que depois eu vou, evidentemente, estudar isso lá na frente com vocês. Pretendo falar de Marx e tal. Mas o que é que acontece? A gente vai analisar a burguesia como foi que ela surgiu, porque ela foi o motor propulsor da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, basicamente. Uma revolução econômica e a outra revolução política, tá certo? Para isso, a gente vai analisar três imagens, né? É necessário que você consiga acompanhar aqui comigo. A gente vai analisar três imagenzinhas. Essas imagens que a gente vai analisar, elas são extremamente importantes para que a gente consiga, na realidade, perceber o quanto a burguesia ela tem o seu impacto dentro da nossa história. Ela mudou a sociedade, né, basicamente. A primeira coisa que a gente vai perceber é que isso aqui é um burgo. O que seria um burgo? Para você entender de uma forma bem clara. Não tem os condomínios que tem aqui em Gravatar, onde tem um monte de casa dentro e ao redor você tem muros ou alguma coisa desse tipo e o povo fica dentro. É basicamente isso, tá certo? Porque nessa época em específica é necessário que você entenda os espaços, ou seja, a distância entre um lugar e outro era muito grande e muito difícil. Hoje também basicamente é a mesma coisa, mas eu estou falando assim, por exemplo, hoje se você for daqui para Caruaru, você pode ir pegar as lotações, né, que existe e tal. Né? Eu não vou discutir lei para isso, mas lotação ou ônibus, né? Tanto faz. Aí você vai e chega em Caruaru e dá tempo de voltar. Tem gente, por exemplo, que mora em Gravatá e trabalha em Caruaru. E o que é que acontece? Nessa época, para você fazer isso, dessa distância de Gravatá para Caruaru, eu estou falando aqui coisa de, sei lá, 1000 anos atrás, vai, né? Para ficar bem grandão, 1000 anos atrás. Você tinha que ir de cavalo. E o cavalo aqui, essa questão de locomoção. Cavalo por quê? Por conta da carruagem, da carroça. Por isso que quando a gente vai comprar um carro, né, ou você que tem um carro, por exemplo, seja de que ano, de que modelo for, quando fala de motor, as pessoas dizem, tem tantos cavalos de potência. Por quê? Porque aqui uma carruagem, né, quanto mais cavalos ela tivesse, mais rápido ela fazia os percursos entre os espaços, né? Entre os locais, entendeu? Então, como isso era muito complicado, o que é que acontecia? Imaginemos Gravatar, né? Gravatar. Então, era como se fosse o Caique, tivesse o povo do Caique, um muro ao redor. O Cruzeiro, o povo do Cruzeiro que mora ali, um muro ao redor protegendo, né? Ali do outro lado da BR, onde tem a pipoqueira, né? Aquela ultra gravatar ali do outro lado da BR, como se tivesse ali e um muro ao redor. Por que isso? Porque isso evitava, né, que houvesse invasões. Porque vamos dizer, um burgo desse, né, um reinado, um protetorado podia reunir exército, invadir uns aos outros, basicamente isso. E aí o que é que acontecia? Vamos entender o que é que acontece aqui em Gravatar. Engraçado que a história ela faz essa ponte. O que é ponte? Coisas que aconteceram há 1000 anos, elas continuam acontecendo, continuam, mas assim, de outra forma, de outra maneira, mas a lógica é basicamente a mesma. É assim,
A gente sabe que finais de semana, dia de quarta-feira, enfim. Mas a gente sabe que principalmente final de semana, a feira livre que tem aqui em Gravatá, que para mim é um patrimônio de nossa cidade, né, que não deve acabar, fica no centro da cidade e tal. Você tem basicamente ali, né? Então, na sexta-feira que vem mais gente, enfim, você tem as pessoas que colocam os bancos ali, né? Opa, coloquei o meu banco ali, vou vender depois, desfaço as coisas, ou seja, desmonto os bancos e vou embora. Aqui basicamente era a mesma coisa, assim, né? Vamos prestar atenção nisso aí. Para que você entenda, né? Por conta dos 15 minutos aí. Era basicamente isso, né? Tinha pessoas que moravam aí, beleza, mas em dias específicos existia aqueles mercadores que eles vinham para comercializar, como a feira livre aqui de Gravatá, que todo mundo conhece, não é isso? E aí o que é que acontece? Basicamente você vinha negociar, né? O cara trazia milho, o outro trazia um saco de feijão, o outro trazia um cavalo, o outro trazia um boi, uma cabra e pronto. E aí você ia trocando as coisas. Não vou falar de dinheiro agora, calma. Você ia ali negociando, tá certo? Era particularmente isso que você fazia dentro dessa paradinha aqui chamada de burgo, né? Chamada basicamente de burgo. E aí a gente vai para essa imagem aqui, certo? A gente vai particularmente para essa outra imagem. Essa outra imagem representa muito bem, tem aí um motor, né? Acredito que é isso mesmo, motor, né? Eles estão mexendo aí e tal, e enfim. Você está vendo aí que as pessoas elas estão trabalhando. Na época do burgo, melhor dizendo, você tinha os artesãos, né? Os artesãos, eles faziam determinados produtos, uma mesa, uma cadeira, né? Você ia aí você negociava basicamente com esses artesãos nessa época que eu acabei de falar ali naquela outra imagem dos burgos. Os caras produziam determinadas coisas aqui em Gravatá, por exemplo. A gente tem a estação do artesão, né? Mas não só isso. Um fazia um pão, aí vendia ali, o outro fazia um tapete, vamos lá, né? Para ficar, ou trazia, né? Ou seja, ele comprava o tapete, já outra pessoa trazia para vender na feira, que o burgo é basicamente como se fosse uma feira, vai, para você entender isso com a melhor forma possível. Então, essa galera que botava a mão na massa, né? Você basicamente negociava com ele, ok? Até aí a gente já entendeu que existia uma feira, existia a galera que produzia as coisas. Essa imagem eu quis representar isso, até porque eu falei de cavalo, né? Que equivale a motor e tal. E tá até cavalo também, você tem criadores de cavalo, né? Por isso que até hoje, por exemplo, cidades como Gravatá, você tem uma valorização muito grande do cavalo, né? O cavalo, ele foi, né, um animal extremamente importante, tá certo, dentro da história, né? Teve guerras que utilizaram cavalo e teve aqui, por exemplo, né, no Brasil, você tem a locomoção, né, basicamente era sobre isso, na Idade Média, como eu estava falando agora, tinha um cavalo e tal, negociaria, as pessoas negociavam tudo, né? Mas tinha também uma mesa, que era o artesão que fazia. Eu coloquei essa imagem para que você entendesse que alguém produz, bota a mão na massa e produz. Aí, no meio dessa feira, surge a rapaziada aqui. Tem até uma, né, burguesia e tem aí uma, como se fosse uma cruz assim, uma cruz não, um reinado, né, tal. Esse nome burguesia, eu não coloquei ninguém representa a burguesia. Até porque você pode ser um burguês, sei lá, né? O que a gente vai tentar entender aqui basicamente, o que foi que a burguesia ela trouxe, né? A gente vai tentar compreender o que foi que a burguesia fez, tá certo? A burguesia fez basicamente o seguinte: aquela galera que trabalhava, né? Essa galera aqui, ó, que trabalhava,
botava a mão na massa. O que foi que a burguesia fez? Primeiro vamos entender. Esses artesãos, ou os nobres, né? Essa galera teve que juntar dinheiro, ou juntar recursos. Isso se chama acumulação primitiva do capital. Juntar dinheiro, você vai juntar dinheiro. Essa galera juntou dinheiro, aí 2, 3 pessoas se juntaram. Um exemplo, compraram um galpão. Imagina, 3 pessoas se juntaram, compraram um galpão, um espaço grande, pegaram as máquinas, não vou falar em máquina agora, pegaram os utensílios aí e disseram assim: ó, quem quer vir trabalhar para mim aqui? Trabalhar é o seguinte, veja, eu quero que você costure tapete para eu vender no Burgo. Só que vamos fazer o seguinte, eu dou as ferramentas, eu dou o espaço e vou lhe pagar aqui um percentual por isso. Eu vou lhe pagar um percentual, né? Então, o que foi que aconteceu? Ele pegou a galera que sabia fazer, colocou todo mundo num espaço para costurar lá o seu tapete, ok? E dentro desse espaço, ele foi administrando. Ou seja, você vai ganhar aqui por quantidade. Por quê? Porque os artesãos, basicamente, quando eles iam para determinadas feiras e tal, não garantia que você... Por exemplo, você vai para a feira vender ali, você produz banana, você vende lá banana, laranja e tal, mas não garante que você vai vender tudo que você vai levar, né? E basicamente essas pessoas disseram assim, olha, você não vai perder aqui. Na realidade eles perderem muito. O que foi que a burguesia fez? Ela pegou os artesãos, botou num canto só e basicamente explorou a mão de obra. O que é explorar? Eles viraram um atravessador. Né? O que é a burguesia? A burguesia basicamente ela é um atravessador. Né? Ela vai investir e aí existem várias diferenças também. Por exemplo, a burguesia do Brasil. A burguesia do Brasil ela está dividida, né? Em gente que investe em tecnologia, investe em ser humano e quer que as pessoas melhorem mesmo, porque ele vai ganhar mais dinheiro com isso. E existe aquela burguesia que é ainda dos tempos antigos. Não investe em tecnologia, não investe em educação, explora o seu trabalhador, né? Trata ele como se fosse um objeto. E aí a crise vem. Mas isso também eu falo em outra história. Certo? O que eu quero que você entenda é que a gente começa com o burgo. A burguesia nasce dentro do burgo. O burgo é como se fosse uma feira. Esse muro aí, né? Aí tinha determinadas épocas, o povo ia aí trocar coisas. Tinha os artesãos. Eles faziam as coisas e iam vender. Aí a gente chega na burguesia. O que é a burguesia? Juntou 2 ou 3 pessoas, fez um grupo, comprou um monte de ferramentas, pegou um monte de gente que sabe fazer as coisas e colocou para trabalhar para eles. Tá certo? Né? Isso é errado, isso eu não vou discutir isso agora, né? Não é errado, mas existe a mentalidade da burguesia que ela vai ser diferente, né? E existe burguesias que têm uma mentalidade diferente. Não é toda a burguesia de todo país que pensa igual, né? Infelizmente, uma boa parte da nossa burguesia ela pensa muito antiga, ela não gosta muito de estudar, entendeu? E aí a gente tá onde tá. Mas isso também é um assunto para outra história. Eu quero que você entenda o que é burguesia. Então, se você trabalha e alguém tá lhe pagando, você não é burguês. E por que defender? Às vezes você tá defendendo uma coisa que é do burguês. E para isso, para que você entenda, eu chamo a atenção na aula que eu explico os partidos, né? Explico a Revolução Francesa e explico que ela está dividida em 3 partes, também está aí na plataforma, ok? Então, basicamente, a burguesia é um atravessador. Ela vai ter na mão dela as ferramentas, por exemplo, um pintor, um pedreiro. Para você poder pintar, você vai precisar do pincel, você vai precisar da tinta, né? Então, o que é que eles fizeram? Eles foram mais espertos. Eles pegaram e disseram, não, eu vou produzir tinta. Aí o cara produziu tinta, eu vou ter o pincel vai ser meu.
Então, se o cara quiser pintar, ele pode pintar, mas o pincel vai ser meu, ele tem que comprar a mim. Entendeu? É basicamente esse fluxo de coisas. Ah, toda burguesia é ruim? Não, toda burguesia não é ruim. Toda burguesia é boa? Não. Como todo trabalhador não é bom, como todo trabalhador também não é ruim. São pessoas, né? Mas existe a mentalidade. Né? Tem burguesias que têm uma mentalidade diferente. Ela vê o mundo de maneira diferente. Que é uma classe social. Como os trabalhadores. Ui, que como os trabalhadores, os artesãos vão virar mão de obra, vão virar trabalhadores. E isso eu falo na próxima semana, tá certo? A gente finaliza por aqui com burguesia e na próxima aula, que eu vou dividir em 2 ou 3, a gente vai falar sobre o marxismo. Aquela questão do comunismo, de, de um monte de coisa, a gente vai falar sobre isso, tá certo? Acredito que em uma aula não dá, então eu vou dividir em 2 ou 3, tá certo? No máximo, para que a gente possa, evidentemente, tentar entender, certo? Espero que você tenha compreendido o que é a burguesia e essa classe social, né? Que é uma classe, não é uma pessoa, né? Porque hoje em dia a gente, a burguesia tá ali, aí parece que é uma pessoa. A burguesia, quem é a burguesia? A burguesia é uma classe social, é uma pessoa que tem os meios de produção, né? Isso que eu falei, o produto é dela, né? As ferramentas são dela. Ela tem esses meios de produção, ok? Então, o que é que acontece? A gente finaliza aqui burguesia e próxima semana a gente vem com a questão do proletário, de Marx, né? A gente vem com toda aquela lógica que não tem nada a ver com comunismo, não. Tem a ver com conhecimento e tem a ver com história. Espero você, tá certo? Aqui nas aulas. Então, até a próxima, se Deus quiser. Fica com Deus. Valeu!